Olá, eu sou André Rebelo e eu quero agradecer a VetSign por esse convite, nosso parceiro VetSign. E hoje eu vou trazer um tema muito interessante. Nós vamos falar de dissectomia com a utilização do microscópio. Por que a gente faz isso? Por que a gente utiliza o microscópio cirúrgico para fazer o que nós chamamos popularmente ou comumente a cirurgia de hérnia de disco, né? Vou trazer aqui algumas boas possibilidades para esse tipo de atuação. Eu sei que esse é um congresso que traz diversas especialidades de forma generalista, então eu vou colocar aqui de forma simplificada, de modo que eu vou conseguir apresentar a todos vocês o que a gente faz e principalmente por que a gente faz quando a gente vai fazer a retirada de parte desse disco ou mesmo do disco que está anormal dentro do canal raquidiano, ou seja, o canal medular. Falando rapidamente da minha formação, só para vocês entenderem como que eu atuo, eu sou CEO da Cortex, né, um parceiro aí da VetSign, mas sou, na medicina veterinária, cirurgião veterinário. Atuo basicamente e, na verdade, atuo apenas na clínica cirúrgica, não clinico, não faço clínica médica, atuo de forma exclusiva na clínica cirúrgica e, além disso, na saúde humana, eu sou acupunturista certificado na China, inclusive. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz diversas pós-graduações e formações, tanto na área da medicina veterinária, quanto também na saúde humana. Eu estou falando isso porque vocês vão perceber que eu faço uma união dessas coisas todas de uma forma que eu consigo ser um cirurgião, muitas vezes mais funcional, ou um cirurgião com uma visão muito menos iatrogênica. E aqui a gente já traz, então, os primeiros parâmetros aqui do porquê que eu busco fazer uma cirurgia de coluna de uma forma muito menos invasiva e muito menos iatrogênica. Ainda apresentando um pouco o meu trabalho e já trazendo todos vocês para esse tipo de foco que eu tenho, eu divido a clínica cirúrgica em algumas áreas de atuação que devem ser abordadas conjuntamente, né? Primeira coisa que eu acho super importante e que hoje está sendo, muitas vezes, até um pouco negligenciado. Desenvolvimento de habilidades. Nós temos que ter habilidade para operar e devem ser habilidades que nós trazemos para o ambiente de prática mesmo de uma forma muito embasada. Então, eu sou muito a favor do treino mesmo. Todo cirurgião tem que ter a mão treinada, não só a mão, mas também a mente treinada. Depois, nós temos que nos envolver muito mais em abordagens perioperatórias. Claro, nós temos que tratar nosso paciente desde a mesa cirúrgica até o pré e pós-operatório. E isso envolve várias áreas, claro, né? Muitas áreas, inclusive, que têm uma interface razoável com a clínica médica, que nós precisamos sempre estar trabalhando em conjunto com o pessoal da clínica médica, que sabe abordar de uma forma mais fidedigna aí algumas especialidades. Nós temos que focar também na utilização de tecnologia. Aqui nessa palestra eu já trago algumas possibilidades de tecnologia. O próprio microscópio é uma das possibilidades de tecnologia, né? Sem tecnologia hoje nós não conseguimos avançar, é simples assim. Todas as áreas têm se desenvolvido com muita tecnologia, mas dentro do bloco cirúrgico é essencial que a gente tenha um aparato tecnológico muito grande, né? Nós não podemos nos limitar mais, né, àquela medicina feita a partir de um termômetro, um estetoscópio, né? É claro que existem possibilidades que a clínica de fato é soberana, mas hoje a realidade muda, né? Isso é um jargão que passa a ficar razoavelmente ultrapassado em algumas possibilidades, né? Muitas vezes a clínica não é mais soberana, mas a utilização de recursos associados à clínica, e no caso a clínica cirúrgica, se torna então bem soberana. E além disso, eu coloco muito, e é um grande diferencial que eu tenho aqui no meu foco e que outras pessoas também vêm se adentrando, que é o suporte biológico, que vem, inclusive, com a utilização de técnicas complementares, principalmente melhorando aquele indivíduo, fazendo uma medicina individual, melhorando o suporte biológico, seja com nutrição, utilização de técnicas físicas, técnicas pouco iatrogênicas, né?
técnicas que permitem redução de fármacos, isso tudo está dentro do mesmo contexto, então, que faz esse complexo que eu chamo de clínica cirúrgica. Pelo menos é essa a minha visão. Quando nós vamos falar de coluna, então, principalmente quando nós estamos falando de doenças degenerativas, né? No caso aqui, eu vou citar algumas possibilidades de dissectomia em doenças degenerativas, principalmente degenerativas do disco intervertebral, eu preciso seguir alguns princípios, né? E eu coloco aqui como princípios a estabilidade, nós devemos manter a estabilidade do segmento mesmo, o alinhamento desse segmento, seja um alinhamento geral, um alinhamento mais focado mesmo naquele segmento em específico, a biologia e a função, que corrobora muito com aquelas questões todas que eu falei, de medicina perioperatória, que eu falei também relacionado ao suporte biológico. E, por um acaso, esses princípios são da AO Spine, né? A AO Spine dita esses princípios para as doenças degenerativas de coluna. E, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente precisa seguir. Do que adianta fazer uma cirurgia maravilhosa e não ter funcionalidade, ou de fazer uma cirurgia perfeita e ser muito iatrogênico e trazer, então, para o paciente doenças que muitas vezes são piores, acometimentos piores do que o quadro original, né? Para não ser mais drástico e colocar que muitas vezes nós levamos o paciente à morte depois de uma cirurgia. Então, tudo isso precisa ser bem visto, né? Sair daquela ideia de cirurgia é algo mecânico e trabalhar isso de uma forma muito mais ampla, muito mais racional e muito mais inteligente. Então, vamos lá. De forma geral, mesmo para quem não conhece, né, a cirurgia de coluna no passado era uma cirurgia extremamente requintada, né? Por mais que as diretrizes do que se faz hoje na medicina veterinária sejam diretrizes de um artigo que surgiu em 1952, acreditem nisso, e mudaram algumas coisas, mas não mudaram tantas coisas, nós ainda tínhamos até pouco tempo uma cirurgia como sendo uma cirurgia extremamente requintada. Hoje, muitos profissionais fazem cirurgia de coluna, né, principalmente na abordagem convencional. Dentre esses profissionais, principalmente os ortopedistas e os neurologistas, assim como é feito também na saúde humana. Ortopedistas e neurologistas, quando não profissionais específicos da cirurgia de coluna, que trazem um mix aí dessas duas áreas, realizam então cirurgias de coluna, né? Eu utilizo a cirurgia de coluna com o microscópio cirúrgico desde 5 anos atrás, né? Então, já tem bastante tempo que a gente tem aí alguma estrada aí fazendo cirurgia de coluna, tendo operado centenas de animais com o microscópio cirúrgico nos diversos segmentos da coluna, né? Então, o desenvolvimento das habilidades, da experiência, assim como do conhecimento mesmo, né, que a gente faz muito com medicina translacional, mas também com medicina, pelos próprios papers da medicina veterinária, pelo próprio conhecimento da medicina veterinária, isso vem se desenvolvendo muito. Primeira coisa, que é uma coisa pouco citada, mas que eu acho muito interessante de nós termos uma magnificação no momento da cirurgia. Nós temos inspeção, né? Inspeção daquele segmento operado, inspeção principalmente após o acesso ao canal raquidiano, onde nós temos acesso, na maior parte dos segmentos, ao sistema nervoso central, o que eu estou dizendo, a medula, né? Por mais que nós tenhamos, então, exames muito avançados hoje na medicina veterinária, como tomografia computadorizada, ressonância magnética, etc., muitas vezes nós não temos a resposta exata daquilo que nós procuramos, de acordo com o acometimento ou sinais que aquele paciente apresenta. Então, por incrível que pareça, a inspeção no momento do procedimento ela é importante, né? E se você tem uma fonte de magnificação, isso, na verdade, traz muitas vantagens e, inclusive, traz a possibilidade de um diagnóstico, que é um diagnóstico mais certeiro, pelo menos criar possibilidades diagnósticas, né? Nesse caso aqui, que nós estamos vendo ao lado, eu operei, isso aqui é uma tomo, né, de uma macaca, é uma imagem de uma tomo de uma macaca, e eu operei essa macaca com uma tomografia computadorizada, que é o exame que a gente tinha aqui nas mãos, né? E, na verdade, essa tomografia, com exceção de pequenas alterações em um segmento cervical, nós não tivemos aí um diagnóstico fechado, né? De toda forma, essa macaca ela foi indicada para eutanásia e nós resolvemos tentar, por mais que a tomografia, então, não mostrava aí algo muito claro.
E no momento da cirurgia, e nós fizemos naquele momento uma laminectomia dorsal cervical, justamente para ter uma melhor visão do quadro naquela situação, eu percebi que existiam variações, né, de coloração, existiam variações também de vasculatura, tudo envolvendo a medula espinhal. Então, isso também traz um contexto bem interessante. Quando nós utilizamos o microscópio cirúrgico, tem duas coisas que na prática me agradam muito, né? Primeiro, o que eu falei, a magnificação. E depois, justamente a questão da iluminação, né? Quando nós estamos com posicionamento cirúrgico, principalmente falando de cirurgia de coluna, muito alterado, é muito adequado que se tenha uma iluminação bem focada, né? E dentre as fontes de iluminação que nós temos, acho que nada, pelo menos para mim, para a minha prática cirúrgica, é mais interessante, que é esse tipo de iluminação que vem do microscópio cirúrgico ou de uma fonte de luz. E aí nós estamos falando de um aparato mais voltado mesmo para a endoscopia de coluna, para a videocirurgia. Outra coisa, né, que me agrada muito e é foco da minha atuação também, acredito que de vários profissionais aí da área, baixa iatrogenia. É claro que se eu sou menos lesivo, eu trago menor iatrogenia, né? Nós, cirurgiões, somos muito lesivos, né? Nós somos muito iatrogênicos. Não só nós, cirurgiões, mas a medicina, de forma geral, também com a terapêutica medicamentosa, ela é muito iatrogênica. E esse é um dos grandes desafios desse século, né? Como é que nós vamos obter o máximo da nossa eficiência com uma baixa iatrogenia, né? Me parece que isso é justamente o futuro da atuação dos médicos e médicos veterinários, assim como de profissionais de saúde também, né? Tratar trazendo a menor iatrogenia possível. E claro que quando nós estamos falando de cirurgia por microscopia e, portanto, com menor invasão, nós temos menor iatrogenia. Mas um detalhe, né, ou uma função desse tipo de atuação é a precisão, né? Claro que se eu tenho uma fonte de magnificação, se eu tenho ali estruturas tão refinadas e ao mesmo tempo tão nobres, né, num processo onde nem sempre a atuação é tão refinada assim, ou seja, a atuação é tão delicada, eu tenho que entrar com um drill de coluna ali, com uma broca de coluna, eu tenho que fazer desgaste de vértebra, eu tenho que entrar com uma pinça, como a Kerson, por exemplo, que muitas vezes ela tem a ponta um pouco mais grosseira do que deveria, né, por falta de algumas possibilidades. A precisão, então, passa a ser muito importante. A falta de precisão também gera lesão. E nada melhor do que isso como uma fonte de magnificação, como um microscópio cirúrgico. É muito óbvio. Tudo isso é muito óbvio. Todos esses três parâmetros que eu falei são muito óbvios. Mas no momento, me recordo muito bem que no momento que eu comecei a fazer cirurgia de coluna com microscópio cirúrgico, muitas vezes até a exemplo da atuação, né, que eu via nos hospitais humanos, né, onde eu fiz acompanhamentos, fiz e faço acompanhamentos, os profissionais dessa área me questionavam muito, né? Eles diziam, para que um microscópio? A cirurgia de coluna é uma retirada de um fragmento de osso, é uma descompressão com fragmento de osso. E naquele momento, me pareceu que nem sempre as pessoas vislumbravam aí outras possibilidades. Acho que agora isso tem melhorado com o tempo e eles estão percebendo, a partir das dificuldades e dos resultados cirúrgicos que eles têm, que a microscopia, nesse caso, traz uma possibilidade muito importante, uma possibilidade muito interessante. Aqui eu trago, inclusive, um artigo científico que foi de 2020, um trabalho relativamente simples, mas que deixa informações muito importantes, mostrando, inclusive, visões aí a partir do microscópio cirúrgico, né? Esse trabalho, na verdade, é um trabalho onde foi feito um estudo em cães vivos, né? Existem outros trabalhos também com estudo cadavérico, e mostrou, na verdade, muitas vantagens em se fazer um procedimento minimamente invasivo com aparatos que permitem mínima invasão como esse, né? Dentre as possibilidades que o trabalho destaca, uma redução no nível de dor de pós-operatório. Nós vamos ver que a dor no pós-operatório ela não vai trazer a repercussão somente de desconforto do animal. Ela pode trazer consequências mais intensas, inclusive, né? E em tudo isso a gente pensa quando vai fazer esse tipo de abordagem.
Em outras palavras, sendo bem claro aqui, nesse tipo de pensamento e de conduta que eu estou propondo aqui nessa palestra. Quando nós temos uma lesão, né, a partir, por exemplo, de uma doença de disco intervertebral, que vai apresentar algumas possibilidades, dentre elas o que nós chamamos de hérnia de disco, que principalmente vai influenciar o sistema nervoso, né? Nós temos uma lesão que é dada pela condição, a lesão é dada pela própria doença. Se nós, né, propiciamos um tratamento onde esse tratamento passa a ser também muito mais lesivo, nós temos que entender que as consequências disso têm que ser, no mínimo, consideradas por uma revisão desse tipo de tratamento, né? Enquanto nós não tínhamos possibilidades, lá em 1952, quando saiu aquele artigo que já demonstrava aí as possibilidades de abordagem, até hoje nós repetimos o que era feito naquele artigo, tudo bem, dá para entender, né? Naquele momento se fazia o melhor possível. Não quer dizer também que as técnicas mais tradicionais não funcionam, né? Eu operava com as técnicas tradicionais, as técnicas que são usuais na medicina veterinária, né? Mas hoje não se tem mais uma desculpa de não se utilizar um equipamento como esse, né? Existem técnicas da cirurgia minimamente invasiva que dependem de um treinamento muito mais longo e depende também de um investimento muito maior. E nem sempre isso se dá de forma viável. Agora, o microscópio cirúrgico nem é um treinamento muito mais longo, mas precisa passar por um treinamento também. Cada tipo ou área da cirurgia minimamente invasiva, ela precisa passar por um treinamento específico, né? Normalmente, quem faz oftalmo com microscópio não faz coluna, ou não faz, por exemplo, sistema urinário. Cada área precisa passar por um treinamento específico, é óbvio, né? Então, se nós temos uma lesão pela condição, pela doença, e uma lesão pelo procedimento, que é dado pelo tratamento, nós podemos, por exemplo, gerar uma lesão maior na medula. E vocês sabem, se tudo corre bem, né, se esse animal não vai à morte, se a gente não induz a uma mielomalácia que pode levar o animal à morte, nós vamos induzir a uma cicatrização medular. Cicatrização medular é impactante, ela gera distorção morfológica, ela gera alterações vasculares, ela gera alterações bioquímicas, e tudo isso, quase sempre, claro que depende da extensão também, vai repercutir com condições intratáveis ou irreversíveis. Então, isso é muito sério, né? A partir do momento que nós temos o recurso, e esse recurso está otimizando o processo para não gerarmos, então, condições intratáveis ou irreversíveis, na melhor das hipóteses, né? Nós precisamos, então, recorrer a esse tipo de abordagem. Nós precisamos evoluir os procedimentos para esse tipo de abordagem também. E aqui nós não estamos falando nem somente de sistema nervoso, né? Quando nós falamos de iatrogenia, nós estamos falando também de outros tecidos, né? Por exemplo, uma incisão de 5 centímetros e uma incisão de 10 centímetros, elas têm uma influência, né, no prognóstico desse animal? Faz diferença? Se for só pensando na pele, talvez não, né? Pensando só em cicatrização de pele, acredito que não traga aí uma diferença tão grande. Agora, se nós estivermos falando dos acessos convencionais, que utilizam uma abordagem, muitas vezes, não intermuscular, mas intramuscular mesmo, né? Se faz uma divulsão grosseira, inclusive, da musculatura, e quando eu falo musculatura, eu estou falando também de fáscia, que é um componente importante, a miofáscia, que é um componente importante, eu estou falando dos anexos tendinosos, que é um componente importante, eu estou falando de ligamento, que é um componente importante. Nós estamos, então, pensando em tecidos moles e, obviamente, imaginando repercussões maiores, né? Nós vamos ver aqui essas repercussões. Então, que seja uma incisão de 5 centímetros, ela traz muitas vantagens frente a uma incisão do dobro do tamanho de 10 centímetros, que é muito comum, né, se utilizar aí em abordagens convencionais da coluna vertebral. Vamos dar um exemplo aqui, né, de como isso pode impactar. Quando nós fazemos uma incisão muito grande, ou uma cirurgia mais grosseira, mais iatrogênica, isso pode culminar em respostas que reduzem a amplitude. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Isso pode induzir, muitas vezes, além, né, da maior dificuldade de cicatrização e de dor pós-operatória imediata,
pode induzir a fibroses e aderências cicatriciais. Isso importa? Claro que importa. Isso reduz a amplitude, desde a amplitude articular até a amplitude geral de movimento, né? Nós temos que entender que a coluna é um complexo. Eu chamo de complexo do segmento da coluna. Normalmente eu trago esse termo porque eu quero envolver todas essas partes moles também envolvidas, né? O que é a coluna? Na verdade, a coluna é uma construção em metameria, né, de ossos sobrepostos, que ao mesmo tempo que trazem movimentação, trazem estabilidade. É um complexo mecânico ou biomecânico muito interessante, né? Então, pequenas amplitudes de movimentos segmentares, elas vão trazer movimentos gerais que se dão pelo controle motor de uma forma muito mais ampla. Então, toda vez que nós trazemos uma condição de fibrose e aderência decorrente de uma situação que vem a partir de uma lesão, ou seja, de uma resposta cicatricial, nós temos, então, algumas alterações ou algumas consequências que têm que ser revistas, e nós vamos falar um pouquinho delas aqui, né? Outra coisa, se eu trago uma dor crônica, não estou falando de dor pós-procedimento, mas uma dor crônica, e a dor traz uma contração da musculatura de forma crônica também, que nós chamamos muitas vezes de contração sustentada, né? Ou algumas vezes até a indução de trigger points, trigger bands, né? Que são áreas de tensão aumentada, eu também tenho repercussão. Além da dor, além do ciclo de dor que se fecha, a dor gera esse tipo de contração, e aí esse tipo de contração também gera dor, né? E é uma dor que é fácil de aferir. Essa dor muitas vezes não é avaliada, mas a palpação, principalmente da musculatura paravertebral, mostra para a gente muito essa condição, né? E a cirurgia de coluna, principalmente cirurgia mais ampla e cirurgia com pouco cuidado, obviamente pode trazer também essa condição, né? Também nós podemos considerar que pode ter uma predisposição à doença do disco intervertebral adjacente, claro. Se em determinados segmentos eu trago uma redução de amplitude, e eu expliquei para vocês que a coluna trabalha com pequenos movimentos, que o seu conjunto, então, vai trazer um movimento mais amplo. Toda vez que eu diminuo o movimento de um segmento específico, ou de alguns segmentos específicos, esse movimento ele tem que, na verdade, ser compensado em segmentos adjacentes, né? E esses segmentos adjacentes onde se tem essa compensação, normalmente trazem uma condição de sobrecarga do disco e normalmente trazem a maior possibilidade de doença do disco intervertebral. Vamos explicar aqui como é que funcionam alguns desses quadros. Primeiro, vamos pensar que a gente está trabalhando ou com uma situação de fibrose, ou mesmo de aderência, ou mesmo com uma contração sustentada, né? Vamos pensar que a gente diminuiu a amplitude de movimento desse segmento aqui em questão, esse segmento que eu estou mostrando está marcado, né? Se eu tenho um aumento de estabilidade desse segmento, que se dá ou por fibrose ou por contração muscular, se eu considero que a musculatura paravertebral, seja ela epaxial ou hipaxial, ela vai fazer a fixação de uma vértebra a outra, ou de algumas vértebras às outras, né? Vamos colocar assim, pensando nos diversos tipos de musculatura que nós temos ali, nós vamos entender que onde nós tínhamos uma musculatura, vamos colocar aqui uma musculatura que vai de um corpo vertebral a outro. Aqui eu tenho a musculatura, aqui eu representei um corpo vertebral, aqui eu coloquei um disco intervertebral e aqui eu coloquei uma raiz, né? Um tipo de exemplo que a gente pode citar aqui nesse caso. Então, se eu tenho uma musculatura que nesse exemplo aqui vai de um corpo vertebral a outro, se eu reduzo essa musculatura, se eu mantenho essa musculatura ou contraída, ou mesmo fibrosada, ou mesmo com aderência, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar um corpo vertebral do outro. Quando eu aproximo um corpo vertebral do outro, eu vou estar aumentando a pressão intradiscal. Eu vou estar aumentando, então, a pressão que se dá no disco intervertebral a partir de uma aproximação dos corpos vertebrais, né? Esse disco, com o tempo, né, um aumento de pressão intradiscal que se dá por uma questão de aproximação dos corpos vertebrais, de redução do espaço intervertebral, com o tempo vai causar uma degeneração do anel fibroso. Lembrem só, todos vocês, né, talvez algumas pessoas não sejam dessa área, que o disco intervertebral ele é formado por um núcleo pulposo que funciona ali como um amortecedor, uma forma de acomodação ali
das distribuições vetoriais de força, e nós temos um anel fibroso que está em torno desse núcleo e, portanto, trabalha ali com uma forma estrutural, mantendo esse tipo de articulação, que é do tipo sínfise, né? Então, quando nós temos ali uma pressão intradiscal aumentada e existe um pressionamento do vetor de força desse núcleo pulposo em direção principalmente à face dorsal do disco intervertebral, com o tempo eu tenho a degeneração, então, desse anel fibroso, do ânulo fibroso. E chega um momento ou que ele vai, na verdade, adelgar e vai protruir, ou ele vai romper e vai extrusar, então, o núcleo pulposo, né? Isso aí que eu estou falando é a própria hernia de disco, ou um tipo ou outro que nós vamos ver mais à frente. Tendo extrusado, vamos colocar extrusado aqui, que nós vamos lidar muito com esse tipo de hernia nessa palestra. Tendo extrusado esse material, eu posso ter esse material em direção, sendo direcionado para a medula espinal ou então por uma raiz, dependendo do posicionamento em que ele vai seguir, né? O disco intervertebral, normalmente ele vai para dentro do canal medular, né? Nós temos algumas condições que propiciam isso. Ele poderia ir para baixo? Poderia, né? Nós temos aqui o canal, né? O canal medular, nós temos corpo vertebral aqui, e ele poderia justamente descer por um espaço intervertebral mais para baixo, em sentido ventral. Mas ali nós temos o ligamento longitudinal ventral, que é um ligamento muito forte, né? E normalmente a movimentação, assim como as estruturas anatômicas também, elas propiciam uma herniação para o sentido dorsal, né? Então, normalmente, todo o enfraquecimento que se dá de anel fibroso é da face dorsal desse anel. Então, esse é o primeiro ponto, mostrando, inclusive, como que a musculatura, e uma musculatura maltratada ou mal trabalhada, ela pode trazer uma repercussão a longo prazo, né? Isso inclui, além da cirurgia, muitas outras causas posturais, por exemplo, causas tensionais, inclusive tensão, pensando na psique do animal, né? Dor crônica, doenças consideradas autoimunes, né? Doenças infecciosas também, tudo tem impacto nisso. Isso precisa ser melhor avaliado na medicina veterinária. E aqui eu coloco um segundo exemplo, né? Que vem de respostas geradas pelo aumento da amplitude, né? E não pela redução da amplitude. Primeiro, se eu tenho um aumento da amplitude articular, né? E quando eu falo de articular, nós temos que considerar principalmente a síntese que se dá entre os corpos vertebrais e o disco intervertebral, assim também como a articulação zigoapofisária, que se dá pelas facetas, né? Que é uma articulação sinovial. É uma articulação sinovial como outra qualquer, né? Com todos os componentes da articulação sinovial. E quando eu tenho um aumento de amplitude, principalmente, e de forma às vezes até muito rápida, eu induzo a uma artrose facetária. É uma artrose facetária secundária. Secundária é o quê? Ao aumento de amplitude. Toda articulação sinovial, ela precisa ter uma movimentação fluida e uma coaptação perfeita. Toda vez que eu saio dessa coaptação e tenho uma alteração de espaço articular, além de todas as alterações que eu tenho de dor, por exemplo, né, porque eu começo a estimular alguns componentes álgicos, eu coloquei isso descrito aqui, eu tenho também uma má nutrição, uma má produção de líquido sinovial, e eu começo a induzir, então, a artrose, com todos os sinais da artrose que nós já conhecemos, né? Quando eu tenho, então, essa artrose facetária, muitas vezes até com um aumento do volume dos componentes dessa articulação facetária, né, principalmente com a chegada de osteófitos e tudo na tentativa de estabilizar, muitas vezes ela pode seguir, né, em direção ao neuroforame. Então, muitas vezes eu tenho uma redução do neuroforame correspondente, o que diminui, então, a luz do neuroforame. E o que passa no neuroforame? No neuroforame nós temos ali justamente a raiz, né? E isso pode induzir uma radiculopatia complexa, inclusive, né? Uma radiculopatia que se dá por um componente ósseo, né? Um componente duro em cima de uma raiz nervosa, gerando, inclusive, uma dor que tem como principal causa a dor neuropática, que é tão difícil de tratar, né?
ela deve ser também muito considerada nesses quadros, né? E existem outras possibilidades também quando a gente tem alteração de articulação zigoapofisária, como, por exemplo, a formação de cistos sinoviais, que também podem acontecer, né? Como qualquer articulação pode formar um cisto sinovial, a articulação zigoapofisária também pode formar cistos sinoviais, e esses cistos, dependendo do tamanho, podem também encostar na raiz ou mesmo comprimir a raiz, gerando dor, né? Degeneração de discos adjacentes, né? Quando eu tenho aumento de amplitude, como eu falei que a coluna distribui a movimentação ao longo dos segmentos, eu posso também aumentar essa movimentação em discos adjacentes, e isso também induz a quadros não só de dor, mas também de degeneração. E nós precisamos lembrar, nós estamos falando aqui muito de estabilização. Por que eu estou falando de estabilização? Porque é uma das minhas maiores preocupações com o acesso de cirurgia quando nós estamos falando de neurocirurgia de coluna, né? Quando nós estamos falando de estabilização vertebral, né, estabilização segmentar vertebral, nós temos que lembrar que ela se dá por 3 sistemas. Primeiro, um sistema passivo. O que é um sistema passivo? Principalmente são as articulações com seus componentes e os ossos, né? Nós temos um sistema ativo, que se dá pela musculatura e tendões, principalmente, né? Além de algum componente ali de atividade um pouco mais estática da miofáscia. E aí, nesse caso, nós temos influência do que em cima desses 2 componentes? Da lesão primária, mais a iatrogenia cirúrgica. E nós temos um outro componente que também influencia a estabilização, que é um componente neural, que normalmente, pelo menos no estado inicial de abordagem, ele se dá pela lesão primária, ou seja, ele se dá pelo próprio acometimento da própria enfermidade, né? A estabilização neural se dá por compensações refinadíssimas, né? Que influenciam o tônus muscular e muitas vezes trabalham questões como, por exemplo, as atividades musculares antigravitacionais. Isso é muito interessante quando a gente está pensando em abordagens ou em possibilidades globais da coluna, né? Aquela coisa de pensar por que o animal teve ali um problema tóraco-lombar, e a gente cogita muita coisa, mas muitas vezes nem nos passa pela cabeça que pode ter sido por uma compensação de um problema cervical, né? Isso precisa ser também muito bem abordado. Então, vamos lembrar disso aqui, que logo mais vocês vão entender por que eu estou citando aqui essas 3 possibilidades. Existem outros procedimentos, né? Aqui eu estou falando muito do microscópio cirúrgico, né? Mas existem algumas possibilidades, né? De videocirurgia de coluna, né? Ou algumas vezes também, por exemplo, na execução de uma cirurgia cervical para realização de um slot ventral, nós podemos fazer isso de forma videoassistida, né? Fica uma cirurgia bem otimizada também nesse sentido. E esses procedimentos são pouquíssimo utilizados na veterinária, né? Praticamente nós observamos isso em alguns centros específicos relacionados à pesquisa mesmo, e mesmo na medicina humana, onde nós já temos centros que utilizam esse tipo de abordagem, ainda não é uma coisa muito disseminada. Mas está chegando para a gente e vai chegar na medicina veterinária mais rápido do que a gente imagina. Sobre mínima invasão, nós temos aqui diversos trabalhos mostrando, né, todos eles mostrando aí atuação em medicina veterinária, mostrando atuação em modelo canino, né, que em pequenos animais é a espécie mais acometida. Esses tipos de acometimento em felinos são muito mais raros, e existem muitos outros trabalhos, né, que destacam essa questão da mínima invasão em abordagem de coluna, e muito mais trabalhos ainda quando nós pensamos em medicina translacional, né, trazendo lá da medicina humana. Eu colocaria, de uma forma simples aqui, é claro que existem outras possibilidades além dessa, né, que nós temos na doença do disco intervertebral algumas possibilidades que são palpáveis ou que a medicina veterinária está caminhando para ter como ferramenta de tratamento. Primeiro, as descompressões convencionais, como a descompressão cirúrgica aberta, né? Eu vou fazer um acesso à coluna, vou realizar o foraminotomia, laminectomia, hemilaminectomia, corpectomia, etc., né? E vou, então, acessar o canal raquidiano, dependendo da condição, né? Por algum momento,
nós tínhamos situações onde se fazia o mesmo procedimento sempre para acesso do canal raquidiano na coluna tóraco-lombar. Hoje não. Hoje nós temos aí possibilidades distintas de acordo com o acometimento. Então a coisa já se evoluiu muito aí por conta do diagnóstico e da racionalidade que é criada em cima da atuação em coluna. Depois, nós podemos ter uma descompressão endoscópica. Eu acabei de citar um exemplo para vocês, mas falei que isso é muito limitado ainda, mas que vai chegar de uma forma muito mais rápida do que nós imaginamos. Nós temos abordagens intervencionistas, são extremamente importantes e, infelizmente, são muito pouco utilizadas, né? Nós temos alguns tipos de infiltração guiada por imagem, né? Particularmente, no caso de intervenção, eu faço isso guiado não por um fluoroscópio, mas eu faço por um raio-x DR, por exemplo, que me basta para fazer alguns tipos de intervenção. Tem que se ter um pouco de habilidade, tem que se ter um pouco de treino nisso, claro. Depende do porte do animal, depende da localização onde se está esse acometimento, mas a gente faz algumas intervenções, por exemplo, intradiscais, né, são interessantes, algumas intervenções, por exemplo, transforaminais são muito interessantes, né, a colocação, por exemplo, que é descrito na literatura, de ozônio intradiscal, né, pensando em fazer uma nucleólise ali para tratamento da hérnia de disco, ou corticoide de depósito transforaminal, né? Então, traz também boas possibilidades, principalmente em acometimentos de coluna com dor crônica ou em animais que não tiveram sucesso, mesmo em cirurgia ou em alguns tratamentos feitos previamente, né? Vocês percebem, por exemplo, que se ensina muito hoje que corticoide não se usa em condições de coluna. De fato, em algumas condições não se utiliza corticoide mesmo. Não se tem um ganho palpável com a utilização de corticoide por via oral ou mesmo por via injetável parenteral, quando nós estamos pensando nas aplicações convencionais e pensando em pacientes de coluna. Mas quando nós fazemos corticoide de depósito por via transforaminal, né, em algumas situações, isso é padrão ouro de tratamento, né? A gente traz lá da medicina humana o exemplo, isso é padrão ouro, inclusive padrão que se faz, em muitos casos, antes da cirurgia. Ou seja, nós conseguimos ser muito menos invasivos com um tratamento como esse, que muitas vezes é um tratamento duradouro ou até definitivo, né? Que deve ser tentado em muitas situações antes da cirurgia. Mas não vem ao caso aqui dessa palestra. E nós temos também os conhecidos tratamentos conservadores, né? Nós temos a reabilitação, que conta com a fisioterapia, a acupuntura, a quiropraxia, enfim, tem várias áreas aí da reabilitação e do tratamento conservador que tem se mostrado também muito eficiente em alguns casos, né? Nós temos que diferenciar muito essa questão. Qual caso que é para cirurgia, qual caso que é para intervenção, qual caso que é para tratamento conservador, né? Tem que se destacar que existe uma melhoria muito grande, inclusive, não só na técnica dos profissionais, mas também dos equipamentos que têm sido criados com o avanço da tecnologia. E aí vocês podem me perguntar, onde é que encaixa a descompressão com o microscópio cirúrgico, né? Ela é exatamente igual, né, ou pelo menos tem a mesma filosofia da descompressão cirúrgica aberta, só que a gente vai ser mais delicado com o microscópio. Então não tem como duvidar do que se faz com o microscópio, porque ela é exatamente o que a gente faz a vida inteira, né? Só que a gente é muito menos iatrogênico e muito mais delicado, então não há discussão sobre isso. Não há discussão sobre a qualidade ou a vantagem de se usar um microscópio, né? É o que nós temos mais experiência com um equipamento especial e com uma habilidade bem mais requintada ou bem mais treinada. Então, basicamente, é isso, né? Algumas vantagens, né? Nós temos um acesso, então, como eu citei, muito reduzido e é comum, principalmente em cães de médio porte e grande porte, nós utilizarmos um afastador tubular, né? Para ter acesso àquela região, trazendo uma condição menos iatrogênica, principalmente para a musculatura e os anexos. Nós temos uma ampliação da visão por microscopia, como eu citei. Nós temos como utilizar, isso na cirurgia aberta ou mesmo aqui também, mas aqui a gente preconiza sempre ter algumas modalidades de imagem dentro do bloco. Eu vou citar mais algumas coisas a esse respeito. E nós temos também
como utilizar instrumentais muito refinados, como os instrumentais de microcirurgia e outros mais adequados. Então, a própria instrumentação traz para a gente aí uma condição de delicadeza e uma cirurgia em que a gente obrigatoriamente tem que ser muito delicado, né? Na prática, vamos colocar aqui algumas situações da prática mesmo, né? Uma condição muito comum. Cão com dor cervicogênica intensa, né? Todo mundo conhece isso muito bem, né? Animal que chega com uma cervicalgia muito intensa, inclusive refratária, mesmo aos protocolos mais requintados de analgesia multimodal, né? Você entra com aquele protocolo polimodal imenso, pensando em várias classes de medicamentos, né? E o animal tem uma condição completamente refratária, né? Nós encontramos, em muitos casos, grandes herniações, né? Quando a gente está falando de medula, de coluna cervical, e essas herniações elas ocupam grande parte do canal raquidiano, né? Principalmente quando ela se dá de forma mais centralizada, ou algumas herniações que elas são laterais ou centrolaterais, com acometimento muito intenso na raiz, né? Aqui, nesse caso, a tomografia computadorizada mostrou material discal distribuído em direção ao neuroforame direito. E aí eu pergunto, qual acesso realizar? Ventral ou dorsal? Vamos discutir isso aqui e vamos pensar na utilização do microscópio? Vamos só relembrar algumas coisinhas. Quando eu tenho uma Hansen tipo 1, né, que é uma classificação que se dá às condições de hérnia de disco, ou também chamada degeneração condroide, ela é caracterizada por uma extrusão maciça, aguda, de material nuclear degenerado, né? A extrusão normalmente tem caráter agudo, a repercussão nem sempre é tão aguda assim, né? Nós temos a Hansen tipo 2, que é uma degeneração chamada de fibroide, caracterizada por dilatação crônica e lenta do anel fibroso dorsal degenerado. Nós ainda temos a Hansen tipo 3, né, que é aquela condição de uma hérnia traumática, normalmente explosiva, onde impacta a medula de uma forma muito evidente. Muitas vezes esse material do núcleo, né, ele retorna, então, à posição original, e muitas vezes nós só encontramos ali na tomografia ou na ressonância magnética uma condição de alteração medular, né? Mas não é esse caso que nós vamos tratar aqui, e nem muito a Hansen tipo 2. Nós estamos falando aqui de Hansen tipo 1. Né? Essa abordagem que eu estou colocando aqui, principalmente com esse caso clínico, nós estamos falando de Hansen tipo 1. Ainda termos muito consagrados e conhecidos, né? Hérnias que são protrusas, onde há um abaulamento excêntrico com o ângulo fibroso intacto, ou seja, eu estou falando aqui de Hansen tipo 2, e hérnia extrusas, onde o material do núcleo ultrapassa o ângulo fibroso, mas ainda mantém continuidade. Além disso, eu posso falar também de uma condição onde existe uma hérnia sequestrada, onde é aquela em que não há continuidade entre o fragmento e o disco, né? Todas essas são possibilidades que a gente encontra na prática, né? E quando nós falamos da espécie canina, é muito fácil de observar todas essas possibilidades. Vamos pensar então numa condição, como no caso clínico, onde eu falei que a gente tinha um material sendo direcionado para o neuroforame direito. Uma hérnia com característica mais lateralizada, né? Se eu tenho uma condição dessa, né, que é vista na tomografia computadorizada, né, e esse desenho aqui mostrando a vértebra, aqui o processo espinhoso, e aqui o canal raquidiano, aqui nós temos a medula e as raízes. Se nós temos, então, uma condição como essa, né, que direciona o material do núcleo para a raiz direita, eu pergunto, nós faríamos um acesso ventral ou nós faríamos um acesso lateral, né? Aqui pode ser um acesso também por via dorsal, mas com direção ao neuroforame. O que seria mais lógico? Nós sabemos que parte do material, como nós vimos no slide anterior, ele pode estar aderido ao núcleo, ainda pode estar aderido ao núcleo. Parte do material, ele pode não manter continuidade com o núcleo, como no caso das sequestradas, por exemplo. Adianta eu ficar fazendo
um acesso totalmente ventral e por um slot, por exemplo, né? E trabalhando esse disco por via ventral e trabalhando a retirada de parte desse disco por via ventral, né? Outra coisa, se nós temos uma situação em que essa condição de degeneração do disco foi dada por uma instabilidade, até que ponto vale a pena nós atuarmos no ânulo fibroso ventral e desestabilizarmos mais ainda essa articulação, né? Será que não vale a pena trabalhar uma foraminotomia, uma pediculectomia, uma laminectomia mais delicada, uma mini corpectomia, né? Tudo isso pode ser trabalhado aqui e retirar esse material nessa região, né? É uma pergunta que eu sempre faço a partir dos vários tipos de configuração de hérnia que chega para a gente através dos exames de imagem, né? Então, tudo isso nós temos que abordar e pensar não só em um procedimento único, como era feito até então, né? Toda a hérnia de disco, praticamente, a gente fazia slot ventral. Né? Em algum momento aí, é bem discutível isso, fazia fenestração de discos adjacentes. Aliás, no meu ponto de vista, isso é super discutível. Né? Então, esse tipo de acesso é o que eu preconizo muitas vezes. E é o que eu tenho sucesso. Ao longo de 5 anos, eu tenho muito sucesso com esse tipo de acesso. Né? Além disso, tem outras possibilidades também. Né? Isso traz outras possibilidades. Aqui é uma cirurgia muito maior, muito mais iatrogênica e, na minha opinião, muito mais cheia de risco. Né? Todo mundo que opera a coluna sabe o que é acessar um seio venoso. Né? Com aquela hemorragia, quase que 100% das vezes, é impossível de se fazer uma hemostasia. Né? Aí eu pergunto, se nós vamos fazer uma abordagem por foraminotomia, que seja, né? Nós estamos pensando aí em animais de todos os portes, mas muitas vezes animais de um porte muito pequeno, inclusive. Será que dá para fazer isso a olho nu, pensando que tem uma raiz nervosa passando aqui? Tem determinadas raízes que têm menos importância. Né? Tem alguns nervos que são formados por muitas raízes. Né? Nervos mais calibrosos são formados por muitas raízes. Nervos mais delgados, muitas vezes são extremamente importantes e são formados por poucas raízes e raízes mais delgadas. De qualquer forma, lesionar uma raiz num procedimento cirúrgico está errado. Né? Isso pode acontecer, mas o que nós temos que fazer para não acontecer? Né? Essa é uma abordagem que eu coloco aqui. Não dá para fazer isso ao nu. Né? A não ser que o cirurgião tenha uma visão de águia, mas sendo uma pessoa normal, ela precisa de uma fonte de magnificação para trabalhar isso. Né? Não é chegar nessa região, entrar com uma pinça e tirar um fragmento de osso. Muitas vezes nós temos que trabalhar no entorno de um forame, ou com uma broca, ou com um instrumental cirúrgico, de uma forma muito delicada. Então, vocês estão vendo a partir desse exemplo aqui, que existe uma indicação muito específica e muito óbvia de se fazer, então, um procedimento como esse. O acesso cervical posterior permite descompressão da raiz nervosa. Né? Existem acessos laterais também, mas o próprio acesso cervical ajuda muito isso, sem a necessidade de entrada no espaço discal. A gente normalmente não entra dentro do disco, a gente vai retirar aquele material discal que está ocupando o canal raquidiano, né? Ou parte do canal raquidiano. Em contraste com a dissectomia anterior, não se trata de um procedimento desestabilizador, como eu citei agora há pouco. Portanto, não há necessidade, inclusive, de fusão. Né? Nós fazemos pouco isso na medicina veterinária. Quando você destabiliza muito o segmento, o ideal é que tivesse uma fusão daquele segmento. Né? Tirando principalmente a região lombosacra, onde se faz isso de uma forma mais frequente, né? Onde nós fazemos uma artrodese, principalmente entre L7 e S1, nós não realizamos muito essa fusão de segmentos da medicina veterinária. Mas, teoricamente, para quem entende um pouco de biomecânica, de ortopedia, de neuro, enfim, dos temas correlatos, é lógico que deveria sim fazer uma fusão dependendo da instabilidade que se gerou naquele local. Né? Não é qualquer instabilidade que vai determinar uma cirurgia muito invasiva como uma fusão desse tipo, mas uma grande instabilidade certamente teria necessidade de uma fusão. Algumas indicações e contraindicações também têm que ser ditas. A laminoforaminotomia é indicada para pacientes com hérnia discal mole
Isso é muito importante. E os exames de imagem também trazem para a gente, de uma forma clara, ou pelo menos direcionam com relação a essa condição. A hérnia discal mole, unilateral ou estenose foraminal associada à radiculopatia. Eu estou falando aqui que eu utilizo o microscópio, mas eu não estou falando que você tem que utilizar, por exemplo, se for cirurgião, o microscópio em todas as cirurgias. Eu utilizo, porque eu já acostumei fazer com microscopia e aquilo me ajuda muito em qualquer tipo de cirurgia de coluna. Mas não necessariamente você precisaria do microscópio em todas as condições de coluna. Né? Então, aqui eu deixo de uma forma bem clara, né, de forma resumida, mas bem clara, que pacientes com hérnia discal mole, unilateral ou estenose foraminal associada à radiculopatia. Né? E é contraindicada em mielopatias cervicais geradas por volumosas hérnias centrais. Né? Não tem como eu fazer um acesso dorsal, por exemplo, muito pequeno, pelo menos acesso dorsal muito diminuto, se eu estou pensando em volumosas hérnias centrais. O ideal aí, muitas vezes, é fazer uma descompressão ventral mesmo, que nós já estamos muito acostumados. Né? A própria descompressão ventral também, ela pode ser utilizada aí algumas fontes de luz e de imagem também. Né? Existe, eu citei anteriormente no trabalho, uma cirurgia de slot vídeo assistida, por exemplo. Isso ajuda muito. E alguns desafios com a magnificação. Né? Quando a gente começa a fazer magnificação coluna, a gente quer ser muito menos iatrogênico. E a gente encontra um entrave muito grande em algumas situações. Primeiro, a gente quer evitar a todo custo fazer facetectomia. Né? A gente quer evitar retirar as facetas articulares. Por quê? Lembra que eu expliquei lá atrás que nós temos algumas ações de estabilização da coluna, se dá pelo componente ativo, pelo componente passivo e pelo componente também neural. Quando nós fazemos facetectomia, retiramos então as facetas articulares, eu influencio muito o componente passivo e eu influencio também o componente ativo. Né? Eu desestabilizo de qualquer forma, vocês já viram alguma coisa lá atrás sobre desestabilização do segmento, trazendo repercussões que, a longo prazo, podem ser muito impactantes. Né? Adianta eu pensar numa cirurgia só no momento em que eu vou avaliar o pós-cirúrgico imediato? Né? Será que eu não tenho que pensar um pouco mais adiante? Será que eu não tenho que pensar no animal? Será que não é ético pensar no animal? Será que eu não tenho que pegar aquele tutor e discutir com ele essas possibilidades, essas vantagens todas? Né? Mostrar que essa tecnificação ou até um investimento maior, que é claro, o tutor tem que te passar um investimento maior para você fazer, então, uma abordagem dessa, porque isso tem um custo para você, né? Mesmo da aquisição de equipamentos. Será que ela não é justificável? Né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. E também eu busco cada vez mais promover mais acessos intermusculares ou intramusculares delicados. Se eu estou fazendo a cirurgia com o microscópio desde os primeiros planos, né? Eu incisei a pele, incisei a fáscia e estou fazendo os primeiros planos ali, é claro que essa musculatura fica muito mais evidente para mim. E cada vez eu tento ser menos iatrogênico. Se eu posso ter um acesso intermuscular em algum segmento, eu tenho acesso intermuscular. Né? Depois vocês vão ver alguns afastadores que a gente usa para isso. Se eu tenho que ter um acesso intramuscular, eu vou ser mais delicado nesse acesso intramuscular. Enquanto eu não via nada, eu ia fazendo uma divulsão grosseira. Né? Era aquela coisa que se tinha, fazer uma incisão e fazer aquela divulsão realmente grosseira, que se dava até muitas vezes com o cabo do bisturi, por exemplo, desinserindo tendões de toda forma. Então, isso tudo tem que ser pensado. Né? Nós temos que ter cuidados pré-operatórios. Né? Olha só, nós estamos pensando em uma abordagem refinada. Nós estamos fazendo neurocirurgia de coluna com microscópio cirúrgico. Então, nós temos que pensar em tudo. Não adianta fazer uma abordagem tão requintada e esquecer de coisas básicas. Né? Então, nós temos que ter cuidado também desde o pré-operatório. Todo mundo sabe cuidar do pós-operatório. Né? Ou faz isso de forma razoável. Mas o pré-operatório, muitas vezes, ele é negligenciado. Né? Nós precisamos tratar de uma forma ainda que paliativa, porque muitas vezes não é forma definitiva, é claro. Né? Se eu tenho uma compressão de uma raiz que se dá
por um osteófito. Eu não consigo fazer um tratamento não cirúrgico disso. Então, nós devemos tratar de forma ainda paliativa uma radiculopatia e outras inflamações adjacentes no pré-cirúrgico, se necessário, utilize técnicas intervencionistas, como eu citei aqui. Se você trata esse tipo de inflamação no pré-cirúrgico, o sucesso da cirurgia e algumas vezes, inclusive o seu transcirúrgico, ele se dá com questões óbvias, com muito mais sucesso. Né? Então, lembra disso. Trata o paciente antes de entrar para a mesa de cirurgia. E coloca em prática, claro, depois de algum treino, depois de alguns treinamentos e cursos, na verdade, a medicina intervencionista para funcionar. Né? Esse tipo de medicina intervencionista é um pouco parecida com o que os anestesistas fazem, os clínicos de dor fazem, mas o cirurgião ele atua de uma forma um pouco diferente do que nós temos nas outras especialidades. Então, nós temos que aprender também a fazer medicina intervencionista guiada por imagem. Né? Trate também a tensão miofacial com técnicas físicas, seja a técnica que você conheceu, que o seu colega, né, de clínica, ou alguém que você possa indicar na sua cidade conhecer, né, fisioterapia, acupuntura, agulhamento seco, infiltração de ozônio, tem várias técnicas que se faz, laser terapia. Né? Se você não tem dentro da clínica esse serviço, existem equipamentos e aparatos que trazem um tratamento físico adequado também. Né? Nós já vimos lá atrás que a tensão miofacial ela tem repercussões muito grandes quando a gente vai pensar em biomecânica, vai pensar em condições racionais aí da biomecânica. Então, esse é uma outra dica que a gente coloca aí de pré-operatório. Outra coisa, quando nós estamos no pré-operatório imediato, nós estamos preparando o animal para a cirurgia. Vamos supor que eu esteja fazendo um acesso cervical dorsal, como nós estamos citando aqui. Se eu deixo, na verdade, a cervical um pouco mais reta, e aqui eu tenho um corpo vertebral, e aqui eu tenho um corpo vertebral, e aqui eu tenho um disco intervertebral. Se eu deixo essa cervical um pouco mais reta, né, eu consigo manter o disco intervertebral numa condição muito mais aliviada. Claro, se eu coloco esse animal em posição com a cabeça inclinada, né, com a cabeça fletida, muitas vezes o que eu faço? Eu vou aumentar por compressão a pressão intradiscal. Né? Então, a ventroflexão de cabeça, claro, dependendo do tipo de acometimento, normalmente gera um aumento de pressão intradiscal. Né? Então, nesse caso, eu aumento muitas vezes o vetor de força que se dá no núcleo do disco intervertebral que está extrusado, por exemplo, para o sentido dorsal. Né? Então, resumindo, é isso aqui que a figura está mostrando. Se eu faço uma ventroflexão de cabeça e de pescoço, eu tenho um aumento da pressão intradiscal por compressão e vou, então, aumentar a força de extrusão e mesmo de protrusão também. Né? Então, isso tudo é algo que a gente tem que pensar. Claro que tem animais que sentem mais dor, dependendo da configuração da hérnia, quando nós fazemos uma extensão, outros animais quando nós fazemos uma flexão, outros animais que não suportam nem extensão nem flexão. Né? Eu coloquei aqui como um exemplo de uma situação específica que, dependendo da semiologia, nós temos que pensar em posicionamento cirúrgico melhorado. Né? E aí eu falo para vocês uma coisa, quando eu coloco, uma coisa importante, quando eu coloco essa cervical mais retilínea, ou inclusive essa cervical em hiperextensão, isso dificulta muito o trabalho do cirurgião. Se eu vou fazer isso a olho nu, fica muito mais difícil ainda. Né? Existe uma distância muito grande que se dá, vamos colocar no primeiro plano da pele, por exemplo, com a lâmina da vértebra. Né? Se eu coloco um aparato abaixo do pescoço do animal e faço então a ventroflexão, eu coloco a vértebra muito mais próxima da pele. Né? Então, fica muito mais fácil de operar. Mas não é correto, é melhor a gente assumir essa dificuldade e temos, então, um aparato específico para fazer esse tipo de cirurgia. Então, o microscópio cirúrgico, inclusive pensando nisso, ele nos ajuda muito. Também com a iluminação, como eu citei anteriormente. Eu citei rapidamente que a gente deve manter, né, aparelhos de imagem dentro do bloco. Né? Eu, por exemplo, não opero com arco cirúrgico, mas muitas vezes eu opero
um raio-x para transcirúrgico, um raio-x DR para transcirúrgico. Isso ajuda muito a reduzir o tamanho das incisões, né? Todo cirurgião de coluna, por mais habilidoso que esteja, por maior conhecimento de anatomia que se tenha, de palpação que se tenha, muitas vezes amplia um pouco a incisão, porque não caiu em cima do segmento que ele quer operar ali no acesso. Quando nós temos um aparelho de imagem, como um raio-x DR, por exemplo, dentro do bloco, nós podemos fazer uma marcação prévia, como, por exemplo, uma marcação com uma agulha, né, e fazer uma incisão exatamente naquele local que a gente está operando. Então, é bem interessante isso. Como expectativa nesses procedimentos que eu estou colocando para vocês, né, muitos animais têm melhora significativa no pós-cirúrgico imediato, isso é fato, tem animal que a gente opera e o animal tem melhora imediata, e alguns animais têm melhora progressiva em torno de 1 ou 2 semanas. Né? Se você está pensando em uma cirurgia descompressiva e você faz uma abordagem que é uma abordagem reduzida, que seja na lâmina aberta, uma mini corpectomia em vez de uma corpectomia, enfim, uma foraminotomia muito delicada, a descompressão ela é menor. Né? Então, a curto prazo, de forma imediata, muitas vezes esse animal não melhora o quanto melhoraria com uma descompressão ampla. Só que a descompressão ampla pode trazer repercussões futuras. E quando a gente está falando de uma abordagem muito pequena, né, nós temos uma chance muito menor de trazer repercussões futuras. Nós temos que pesar tudo isso, é claro, né, o quanto nós vamos abordar na retirada ali de um fragmento de osso, né, ou no desgaste de um fragmento de osso, se for esse o caso, e nós, então, teremos um resultado em virtude disso. Né? Existem possibilidades de piora pós-cirúrgica, né? Isso depende de muitas situações, né? Depende de uma condição iatrogênica, depende de edema pós-cirúrgico, ou muitas vezes a ausência de melhora associada, principalmente quando eu tenho uma herniação de configuração centro-lateral. Vamos supor que eu tenho uma hérnia ali que ela comprime a medula centralmente, só um pouquinho no exame de imagem, mas comprime ali do lado direito, por exemplo, o neuroforame de uma forma mais evidente. Né? Eu resolvo fazer uma abordagem dorsal e fazer isso com uma foraminotomia, supor. Mas no pós-cirúrgico eu percebo que isso não foi suficiente. Não tem grandes problemas, além de se sugerir uma nova cirurgia. Né? Isso nunca aconteceu comigo, mas eu sempre explico essa possibilidade para o tutor. Né? Se eu fiz uma abordagem dorsal para ser uma abordagem menos invasiva, de acordo com algumas condições que me são apresentadas, e ela não foi eficiente, eu explico que depois eu posso ainda fazer uma abordagem ventral e fazer uma segunda cirurgia. Não vejo problema nenhum nisso. Tá? Nunca aconteceu até hoje, acredito que possa acontecer algum dia. Bom, eu fico por aqui, agradeço mais uma vez a atenção de todos vocês, agradeço a VetSign pelo convite, né? E espero falar um pouco mais de cirurgia de coluna, inclusive de uma forma mais aprofundada em alguns casos, mas acredito que essa palestra tenha sido válida para demonstrar aí algumas possibilidades que a gente vem abordando. E para finalizar, eu deixo aqui uma frase que vai de encontro ao meu ideal de clínica cirúrgica, que é lutar sempre por cirurgiões mais completos. Até uma próxima e muito obrigado.